nós outros, nenhuma aliança eterna somos. Na graça de Jesus nós somos um. No amor de Deus e Pai nós somos um. Na comunhão do Espírito, nenhuma aliança eterna somos um. Vamos falar com o Pai, vamos iniciar o culto. Tem um cântico que eu gosto de dizer, que Ele é o único digno de receber a honra, a glória, o louvor. E esse cântico é uma bela oração, né? Ao único digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. A Ti, ó Rei Jesus, coroamos. A Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos ao Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. A Ti, ó Rei Jesus, coroamos. A Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos ao Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Senhor, nós Te adoramos e coroamos o Senhor como o Rei da nossa vida, como governante da nossa vida. Senhor, nós nos entregamos, nos submetemos totalmente a Ti, para Te, Senhor, adorar e dizer que Tu és o único, Pai, que merece, ó Pai, a nossa adoração, merece toda a honra, merece todo o louvor. Pai, nós nos reunimos aqui nessa noite com esse propósito, Te adorar e glorificar o Teu nome. Pai, estamos em um tempo, Senhor, de muita dor, muito sofrimento, de angústia, Pai, muitas pessoas
têm passado por muitas e muitas situações e provas. Muitos, ó Pai, estão passando por lutas, pela enfermidade. Alguns, ó Pai, perderam pessoas queridas. Senhor, nos hospitais, há tantas pessoas sofrendo, há tantos médicos e enfermeiros esgotados, há tanta calamidade, Senhor. E no início desse culto, ó Pai, nós reconhecemos que Tu és um Deus soberano que está acima de todas as coisas. E nós queremos Te adorar, Senhor, porque em meio a tantas situações, Tu tem agido na vida, ó Pai, dos Teus filhos. Muitos, ó Pai, estão vivos pela Tua graça e misericórdia. Alguns, Senhor, o Senhor tomou para si. E nós, ó Pai, nos submetemos à Tua vontade. Por isso, nessa noite, ó Pai, mediante a tantas situações, nós queremos celebrar, porque quer seja diante da vida ou diante da morte, nós reconhecemos que Tu és o Senhor, Tu és o Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e Te damos a glória devida. Que nesse culto, ó Pai, que estamos iniciando, Tu possa falar ao nosso coração, Tu possa receber a nossa adoração, que Tu possa, Senhor, se agradar do que fizermos aqui, que a Tua palavra possa alcançar, Senhor, a todos que estiverem assistindo pela internet, aos nossos familiares, ó Pai, que não puderam vir aqui, ó Pai, aqueles irmãos e irmãs queridos, ó Pai, que gostariam de estar aqui, mas não estão. Há tantas pessoas, Senhor, nós pedimos que Tu alcances com Teu Espírito nesse momento, trazendo, ó Pai, a Tua palavra, o Teu consolo, o Teu conforto, e que em todas as coisas o Teu nome seja exaltado, glorificado seja para todos sempre, o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Muito bom podermos adorar a Deus, glorificar o nome dEle, declarando que Ele é digno de honra, de glória e de louvor para sempre. Amém? Grandes são as Tuas obras, Senhor. Grandes são
todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. E isso vai acontecer, irmãos. Mas glória, louvado seja o Senhor, feliz será aquele que fizer isso por escolha, o coração quebrantado. Aleluia, louvado seja Deus. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que eu não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas o teu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Aleluia, saber que os olhos do Senhor estão sobre a nossa vida e saber que nada, a palavra de Deus diz que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que Ele saiba. Nada que acontece passa oculto aos olhos do Senhor, e saber que os olhos dele estão sobre nós nos enche de paz. Eu posso descansar, ainda que seja grande a tribulação, eu posso descansar e confiar em Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ofertar ao Senhor enquanto cantamos mais um cântico. Você que está em casa pode estar ofertando, dizimando pelos meios digitais que aparecem aí na tela, e nós vamos estar colocando diante do Senhor agora os dízimos e ofertas, na certeza de que Ele já tem nos sustentado. É Ele quem nos dá, é Ele quem nos guarda, é Ele quem abre as portas, e nós vamos fazer isso nesse momento. Senhor, nós consagramos a Ti, ó Pai, aquilo que estamos colocando diante de Ti, porque cremos, Senhor, que é fruto de que Tu, ó Pai, já nos deu, e nós fazemos isso com alegria, não, ó Pai, só por obrigação, mas com alegria, porque sabemos que são sementes que vão germinar para o Teu reino. Toma, Senhor, nas Tuas mãos, cada irmão, cada irmã que está aqui ou está em casa, que precisa, Senhor, de uma oportunidade, Tu possa, Senhor, estar dando aí, ó Pai, a sabedoria e as oportunidades necessárias, para que os Teus filhos possam dignamente ganhar o pão de cada dia. Nós consagramos a Ti todos esses dízimos e ofertas, no nome de Jesus. Amém. Amém? Aleluia. Abriu mão da sua glória e semelhante ao homem se esvaziou.
Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 14. Eu vou falar sobre todo o capítulo. Aliás, até vou falar também sobre o 13, mas nesse momento nós vamos ler somente o versículo 6. João 14, versículo 6. Extremamente conhecido esse texto, que diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Pode sentar, queridos. Esse texto é muito conhecido, ele é citado por todos, todo mundo já viu, ouviu várias mensagens. Mas será que ele é bem entendido? Porque às vezes a gente simplesmente pega um texto, uma frase ou alguma coisa e a gente acha bonito e toma, mas a gente às vezes não procura se aprofundar e entender muito. Afinal de contas, apesar desse texto ser muito conhecido, ele está dizendo assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus está fazendo aqui algumas afirmações muito interessantes. Mas como uma pessoa pode ser um caminho? Como uma pessoa pode ser a verdade? Como uma pessoa pode ser a vida? Jesus ali, ele era um homem. Apesar de ser Deus, mas era 100% homem também ali, e ele está falando isso para outros homens e dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A questão está sendo tratada aqui é uma questão de muita profundidade. Jesus está falando de algo que não é físico, não é material. E esse é o grande problema. Muitas vezes a gente para pensar tudo de forma física e material, mas a gente precisa ir além para poder entender melhor e aquilo fazer então mudança na nossa vida. Jesus está falando aqui de essência, não de coisas, não de um caminho, mas de essência. Ele está dizendo o que é a essência, que ele é a essência do caminho, que ele é a essência da verdade, que ele é a essência da vida. Mas como? Esse pastor está ficando meio confuso. Mais uma vez, esse versículo precisa ser compreendido e com base no texto todo. Aí é que vem a história. Porque muitas vezes a gente pega um versículo conhecido e a gente toma aquele versículo, ele é belo, ele por si só fala, mas a gente acaba não parando para pensar muito nele, não consegue entender porque ele é só um versículo que está dentro de todo um texto. E a gente precisa entender todo o texto. Vamos entender o que Jesus está falando aqui de verdade? Nós podemos entender sobre o que Jesus está falando quando a gente olha para o que está acontecendo. O que está acontecendo aqui? Jesus está reunido com os seus discípulos pela última vez. É a última vez que Jesus se encontra com os discípulos. Ele está na última ceia. Agora, recentemente, nós celebramos a Páscoa. E era o momento em que se fala muito sobre isso, sobre a última ceia, o último momento de Jesus com os discípulos. E ele estava ali. E nesse momento em que Jesus está ali, antes de cear, ele tem um momento com os discípulos. E ele está tratando disso, ele está deixando ali instruções que precisam ser cumpridas na vida de cada um, para que a missão que ele começou tivesse êxito. Então aqui o texto ensina algo muito fantástico, muito lindo. Nesse momento ele se ajunta com seus discípulos para celebrar a Páscoa e começa a dizer o que vai acontecer. E ele fala da sua morte, ele fala da missão,
Só que a partir daí, a missão de Jesus, a partir da morte de Cristo Jesus, a missão de Jesus, ela é delegada aos seus discípulos, esses que estavam na mesa, esses que estavam com ele. A gente sabe bem quem são, né? E eles eram pessoas assim bem complexas. A gente está falando de um grupo, né, que tem Pedro, um cara impulsivo, um cara sanguíneo, um cara que ele se atira em tudo, que não pensa, ele simplesmente vai e faz, e aí ele vira e mexe, mete os pés pela mão. Eu sou fã de Pedro, mas essa é a realidade. Pedro depois foi muito transformado, mas até aqui Pedro ainda é esse cara, é o cara que está sempre botando a cara na frente e acaba quebrando a cara muitas vezes. É aquele que vai ali, pega a espada e corta a orelha de Malco. É aquele que diz assim: Senhor, eu estou pronto para morrer por ti. É o cara que está sempre. A gente está falando aqui de Tomé que está ali no meio, mas não acredita em nada. Ele fala: não, se eu não ver, eu não acredito. Mas Tomé, Jesus ressuscitou Tomé, faltou o culto depois da ressurreição, faltou o culto, não foi no culto, não estava lá. E Jesus apareceu, estava todo mundo menos Tomé. Depois Jesus sumiu, chegou Tomé. E aí eles falaram: olha, Jesus esteve aqui. Ele falou assim: vocês estão de brincadeira, eu vi ele morrer, eu vi ele ser sepultado, como é que ele esteve aqui? Não, ele teve. E Tomé falou assim: não, eu não acredito, se eu não ver. Aqui nessa mesa está Judas, que vendeu Jesus. Aqui nessa mesa está Tiago, o irmão dele, que queria privilégio. A mãe foi pedir privilégio para sentar uma à direita, outra à esquerda, para ser em destaque quando estivesse lá no trono, no reino, quando Jesus fosse rei, porque pensavam que era um reino terreno. Aqui estão os discípulos que se esconderam quando Jesus foi preso. Aqui estão os discípulos que vacilavam. E Jesus está no último momento ensinando para eles o que eles precisam fazer a partir daqui, porque são eles que vão continuar a missão de Jesus. Você sabe qual é a grande novidade aqui? É que também somos nós, porque nós também fazemos parte desses discípulos que dão continuidade à missão de Jesus. E ele começa no capítulo 13, versículo 1 ao 20, eu não vou ler o texto todo, mas Jesus começa lavando os pés dos discípulos. Tem algumas coisas na Bíblia que a gente vê, a gente entende, mas não faz muito sentido na nossa cultura, nos nossos dias. Nos dias de hoje, apesar de ser humilhante, mas não faz sentido ficar lavando os pés das pessoas. Há alguns anos atrás, poucos anos atrás, era até moda isso nas igrejas. Foi um tal de pastores querendo lavar pé dos outros e pessoas também lavando pés de pastores para dizer que é humilde, mas não é uma questão de representação, não é mais do que isso, é muito mais. Naqueles dias isso era um hábito. Quando chegava na casa de alguém e ia-se ter um jantar, uma reunião, havia sempre alguém para lavar os pés. E não eram os pezinhos limpos já, mas eram os pés de quem chegou de viagem, de quem veio andando por uma estrada de chão cheio de pedras e sem ter um calçado adequado. Não era bota, não era um tênis, não era um sapato de couro, era, quando muito, uma sandália aberta. Então os pés sofriam muito, e por isso era muito comum que quando alguém chegava quando se chegava na casa de alguém, ter ali alguém da casa que viesse lavando os pés. E essa função era sempre
a pessoa mais simples da casa, de um empregado, de um escravo, de um servo, sempre alguém mais simples que vinha fazer essa função. E Jesus, ele começa a Santa Ceia, ele começa esse momento lavando os pés dos discípulos. O que Jesus está falando aqui, irmãos, na verdade? Por isso que eu falei, não faz muito sentido fazer aqui, às vezes, uma encenação, alguma coisa assim. Jesus está falando que nós precisamos entender que todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais, não há maiores e nem menores, não há mais importante nem menos importante, não há privilégio, nós somos iguais. E ele começa a ensinar aqui que a primeira atitude de que quem quer cumprir a missão do Pai e entrar pelo reino dos céus é de estar preocupado com o outro, com a outra pessoa, com o bem-estar da outra pessoa. Não importa quem eu sou, eu tenho que me preocupar com o meu irmão, com a minha irmã. Lavar os pés do outro era uma preocupação para gerar um bem-estar, para gerar um conforto para outra pessoa. Nós vivemos em um tempo em que somos egocêntricos, tudo está voltado para a gente. Nós queremos, nós precisamos, e a gente vai se voltando tudo para a gente mesmo. Mas Jesus está aqui ensinando que é o contrário, é o outro que a gente tem que se preocupar com o outro. Então, o primeiro ponto, primeira coisa que Jesus faz é lavar os pés dos discípulos para dizer: olha, nós somos todos iguais, e nesse todos iguais, o outro é mais importante do que eu. E parece contraditório. Como que é todo igual e o outro é mais importante? É porque é mais fácil eu me achar mais importante do que o outro, do que eu reconhecer que o outro é igual. Então Jesus está ensinando isso aqui. E aí, nesse momento, a partir do versículo 21, Jesus anuncia que alguém vai trair. Jesus começa ali então e diz assim: ó, alguém que está aqui nessa mesa vai me trair. Ele está prevenindo que uma pessoa vai estar ali vendendo ele, e ele sabe quem é. Todos ficam perguntando: quem é, Senhor, quem é? E ele diz: ó, quem é vai saber, porque quem é mete a mão no prato junto comigo. E ele está do lado de Judas e vira assim: ó, o que você tem que fazer, vai e faz agora, está na hora. E Judas entende, se levanta, sai. E os outros discípulos não entenderam e disseram: será que Jesus pediu para ele comprar alguma coisa que está faltando aqui? Porque Judas era o tesoureiro, Judas é que carregava a bolsa do dinheiro. Mas olha só, o que Jesus está sofrendo? Ele está passando por uma traição. Você já sentiu o que é uma traição? Você já foi traído? Você já passou por uma decepção? Você já passou por uma afronta de alguém que você confiava, acreditava, e esse alguém te traiu? Imagina o que Jesus estava sentindo. Todos nós sofremos assim, mas nós precisamos entender que a condenação não está em cima de quem sofre a traição. A condenação está em cima de quem trai. Por que isso aqui é importante? Porque muitas vezes na sociedade de hoje pesa sobre uma pessoa que sofreu uma traição, né, uma espécie de discriminação, uma espécie de repúdio. Essa pessoa foi traída, traíram ela, parece que essa pessoa está diminuída. Mas o peso da traição, a condenação da traição está sobre quem trai. Agora, você sabe o que é importante aqui nesse texto? É compreender o outro, entender o outro. Esse é o grande desafio, porque imediatamente a partir daqui
Jesus começa a falar de um novo mandamento. Jesus começa a ensinar sobre um novo mandamento. E ele diz ali no versículo 34 e 35: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E que também vós vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Entenda aqui que eu quero te dizer nessa noite, nessa palavra. Jesus acaba de conversar com Judas sem condenar Judas. Jesus poderia estar repreendendo Judas, dizer assim: poxa, Judas, confiei em você, cara, eu te escolhi. Jesus poderia repreender Judas e dizer assim: cara, tu está ficando maluco. Mas Jesus não condenou Judas, porque amar é, acima de tudo, compreender as razões. Amar, irmãos, é um mandamento. Amar não é um sentimento. Amar não é uma emoção. Amar é uma ordem, é um mandamento. Ame. Então, amar é, acima de tudo, entender, compreender que existem razões. Entenda. A gente não está falando aqui de um amor só de que virar para o outro e dizer assim: eu te amo, mas está falando de essência. Existem razões. Compreender não é aceitar as razões da pessoa, mas entender que ela tem uma razão. Fulano fez isso, uma pessoa cometeu alguma coisa que eu julgo errado. Eu preciso compreender essa pessoa. Ela tem uma razão para fazer isso. Se certa ou errado, mas na compreensão dela, ela tem uma razão que levou ela a fazer isso. O grande problema, irmãos, é que a gente só entende as nossas razões. Veja bem, hoje eu não pude ir à igreja. Eu não pude ir porque eu tenho minhas razões. Ou eu não estou passando bem, ou eu tive um imprevisto, ou eu tenho razões. Se eu não vou, eu tenho as razões, e eu acho que todo mundo tem que entender. Mas quando alguém não vem, e aí eu fico logo pensando: por que não veio? E a gente começa a julgar, a condenar, começa a achar que a pessoa podia ter vindo e não veio porque é fraca, porque está desanimado. Eu preciso entender que há razões. Então Jesus começa a falar agora de amor. O grande problema da igreja é a gente não entender essas coisas. A igreja dos dias de hoje vive muito o egocentrismo, o eu primeiro. Eu venho para receber, eu venho porque eu quero, eu tenho justificativa, eu sou, eu. Mas a igreja do Senhor não é assim. A igreja é de se dar. Jesus está falando para um grupo de pessoas e dizendo assim: olha, se você quer ser igreja de verdade, você precisa andar por um caminho. E que caminho é esse? Qual é? Por que eu sou o caminho? Por que eu sou a verdade? Por que eu sou a vida? E ele está dizendo: porque eu considero vocês iguais, porque eu entendo vocês, compreendo vocês. Mesmo quando vocês estão agindo errado, eu acabo entendendo. Imagine se Deus não entendesse quem faz as coisas erradas. Eu e você estaríamos perdidos, porque nós erramos também. Nós erramos também. Mas ele está dizendo: eu entendo a sua fraqueza, eu entendo Judas. Aqui em seguida ele vai falar da fraqueza de Pedro, porque o texto vai seguindo, e o versículo 36 e 37, Pedro diz para ele: por que eu não posso seguir agora, Senhor? Jesus está falando assim: para onde eu vou vocês não podem ir. E Pedro diz: por que eu não posso seguir? Por ti eu darei a minha vida.
E olha o que Jesus fala para Pedro no versículo 37. Jesus respondeu: darás a tua vida por mim? Em verdade vos digo, não cantará o galo antes que você me negue 3 vezes. Jesus está falando aqui, irmãos, algo que é muito sério. Ele está falando para nós. Ele está falando que nós falhamos, mas ele não. Quando Pedro fala assim: Senhor, eu estou pronto para dar minha vida para o Senhor, eu morro pelo Senhor. E Jesus falou assim: você morre por mim? Não, Pedro. Quem vai morrer por você sou eu. Quem vai fazer isso sou eu. Jesus está ensinando aqui muito profundamente, irmãos, que a nossa forma de viver precisa ser diferente. Ser crente não basta ter um nome em uma igreja, não basta ir em um culto, não basta levantar a mão e cantar, não basta simplesmente cumprir alguns rituais. Ser crente é uma forma, é um estilo de vida, é uma forma de viver, é uma maneira de viver. E como é essa maneira de viver? Isso tudo está relacionado ao outro. A intenção de Pedro era legítima quando ele disse: Senhor, eu estou pronto para morrer pelo Senhor. Era legítima, sabe por quê? Porque quando Jesus foi preso, o único que botou a sua vida em risco, mas seguiu Jesus, foi Pedro, ao ponto de ser reconhecido. E se ele fosse verdadeiramente identificado, ele também seria preso, seria linchado. Então era legítimo. Porém, Jesus sabia que ele não estava pronto. A intenção era legítima, mas a prática era falha. Assim como muitas vezes somos nós. A nossa intenção é legítima, mas muitas vezes a nossa prática é falha. Nós erramos. Jesus está ensinando o que nós acabamos de ver no ponto de cima. Amar acima de tudo é compreender, é entender. Jesus conforta os discípulos e diz: não se turbe o vosso coração, no capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu iria dizer para vocês: vou preparar lugar. Jesus está dizendo que apesar das circunstâncias, a gente pode crer. Jesus está falando para os discípulos e está preparando os discípulos, porque no dia seguinte os discípulos vão ver Jesus morrer na cruz. Eles vão ver Jesus morrer, mas eles não poderiam parar de crer. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo tão difícil e nem sempre as coisas dão certo como a gente queria. Nem sempre as coisas acontecem da maneira que a gente quer. E às vezes é doloroso. Algumas vezes nós somos agraciados e nós vemos um milagre e podemos dar glória a Deus por isso, mas às vezes não. Por quantas pessoas nós temos orado nesse tempo em que estão muitos ficando doentes com essa pandemia, com esse vírus? Quantas pessoas nós temos orado por muitas e muitas, e a gente recebe as notícias de algumas sendo curadas e de outras morrendo. Por quê? Por quê, pastor? Por que Deus não atende todas as orações? E aqui vem o último ponto. Porque no final, no capítulo 14, versículo 11 e 12, ele diz assim: em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará obras que eu faço, e as fará maiores ainda, porque eu vou para o Pai. E tudo quando pedirdes em meu nome, eu farei,
para que o Pai seja glorificado no Filho. Por que, pastor? Porque a gente ora por tanta gente, mas tem pessoas que morrem? Por que nem todos são curados? E por que alguns são? Queridos, simplesmente porque essa é a história da vida humana. Nós vamos passar por essa fase. Morte, nascer, crescer e morrer faz parte do ciclo da nossa vida. Ah, pastor, não morreu porque Deus tem um propósito. Deus sempre tem um propósito, e aquele que morreu também tinha um propósito. Então qual é a resposta, pastor? Eu vou te dizer, não tem. Apenas é que é assim. O que tem que acontecer então, pastor? Eu preciso crer apesar das circunstâncias. Pense nesses discípulos que dedicaram 3 anos da sua vida a Jesus. Viram os milagres, viram ele ressuscitar Lázaro, viram ele ressuscitar uma menina, viram ele fazer tantas coisas, fazer o cego enxergar, andar sobre as águas, multiplicar o pão. E a lista de milagres é imensa. Eles viram tudo isso, eles acreditaram em tudo isso, e agora no sábado eles estão olhando Jesus numa cruz, e de repente Jesus dizendo: Pai, o Senhor me desamparou. Como eles vão continuar acreditando em Deus Pai, se o Filho no alto da cruz diz: eu fui desamparado pelo Senhor? Como continuar acreditando se eles veem Jesus dando grito e dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e dá um suspiro e morrer? A questão é que Jesus já está ensinando aqui, dizendo: olha, apesar das circunstâncias, vocês precisam crer, porque nem sempre vai acontecer aquilo que a gente espera. Pastor, mas o versículo que o senhor leu ali diz que tudo que pedires em meu nome, eu farei. Se eu estou pedindo em nome de Jesus, por que ele não cura? Se eu estou pedindo em nome de Jesus, por que não salva? Porque aqui o texto está falando mais uma vez, não é de coisas materiais. Acontece aqui, nesses versículos, 2 grandes equívocos. Fará as obras que eu faço, e farão ainda maiores. E a gente pensa em coisas materiais, mas Jesus está falando de obras relacionadas ao reino. Jesus está falando de essência, de atitudes. Nos arremete a um outro texto que ele leu, um texto de Isaías que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para. Unção para quê? Para evangelizar, para pregar, para anunciar boas novas, para libertar cativos. Quando ele fala aqui de fazer obras maiores, ele está falando do que está acontecendo aqui hoje. A igreja está crescendo desde o tempo dos discípulos. Ele está falando ali com 12 homens, e hoje nós somos milhões. Mais de 2.000 anos se passaram, e entre esses 2.000 anos são milhões e milhões e milhões de pessoas que creram no Evangelho por causa do testemunho desses discípulos. Então, quando Jesus está falando de obras maiores, ele está falando de coisas relacionadas ao reino. E quando ele fala pedides em meu nome, ele está falando de coisas também relacionadas ao reino. É claro que podemos pedir coisas com projetos pessoais, podemos pedir isso, mas a promessa de Jesus aqui está relacionada a reino, porque nem sempre a resposta de Deus, a resposta do Senhor Jesus aos nossos apelos será sim. Às vezes ele vai dizer não, e às vezes ele vai dizer espera. Então, na essência, concluindo aqui,
Quando ele diz que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ele está dizendo que há uma forma de viver. Ele está dando a receita de como eu e você precisamos caminhar. E tudo está relacionado com o outro e com o reino de Deus. Eu preciso entender isso. Eu preciso entender que a forma como eu falo com as pessoas, compreender as pessoas e amá-las, apesar de... Eu já falei aqui, mas se faz necessário eu voltar a mencionar isso. Em grego tem várias palavras para se traduzir por amor, porque amor no português é uma palavra só. Quando a gente fala de amor, amor vai desde simplesmente uma palavra de ânimo a uma expressão de um casal e até mesmo a questão da relação sexual. Então a palavra amor em português, ela na verdade acaba sendo muito variada, mas em grego não. Há uma divisão e 3 palavras, pelo menos em grego, são traduzidas por amor. Mas em grego tem a palavra eros, a palavra philos e a palavra ágape. O eros é o amor de homem para mulher, é o amor do relacionamento entre o homem e a mulher. O philos é o amor de relação, de amizade, é o amor entre pai e filho, é o amor de amigo verdadeiro, é um amor humano. O ágape é um amor maior, é um amor amplo, é um amor de Deus. Eu costumo dizer o seguinte, para exemplificar isso, exemplificar a diferença do philos para o ágape. O philos é o amor até que, e o ágape é o amor apesar de. Como que isso funciona? Simples. Eu amo você até que. Até que você fez isso. Quantos casamentos terminam porque o amor está entre o eros e o philos e eu te amei até que você fez isso. E agora eu não amo mais. O ágape é o amor apesar de. É aquele que eu digo assim: eu te amo apesar de você ter feito isso. Eu continuo amando. E isso aqui é muito importante, porque é o que Jesus está falando. A gente precisa aprender a viver esse amor apesar de. Esse amor ágape. Quer fazer parte do reino de Deus? A gente tem que se esforçar para viver esse ágape. Ah, pastor, mas esse é o amor impossível, porque só Deus. Eu sei, mas eu e você vamos errar. Mas a gente não pode estar conformado com o erro. Nós precisamos entender e andar da melhor maneira possível. É por isso que ele está dizendo: eu sou o caminho. O que é um caminho? É uma forma de andar, é um traçado que eu faço. E eu posso até tropeçar, mas eu não paro, porque é um caminho. Eu sou a verdade, porque não há nenhuma variação em Jesus. É isso, o Evangelho sempre foi isso. Eu sou a vida, porque essa é a forma de viver. Eu sou o exemplo da vida, o exemplo de como viver. E nós precisamos aprender a viver isso. O grande problema é que durante a história da igreja, a igreja foi se deixando maquiar, foi se deixando relevar nas circunstâncias. Mas a verdade é que ser crente de verdade e ir rumo ao reino de Deus é uma tarefa difícil e que exige de mim e de você decisão, perseverança, batalha. Como eu disse aqui, amar é um mandamento e não um sentimento. Então eu preciso aprender a amar apesar de.
Eu preciso entender que as pessoas têm razões, podem ser equivocadas, mas elas têm os motivos para fazer o que fazem. Só que o problema, como eu disse aqui, é que eu sempre acho que sou o primeiro. Eu tenho mais pressa do que os outros, por isso eu posso sair ultrapassando todo mundo no trânsito, furar a fila do trânsito. Por quê? Porque eu tenho mais pressa. Mas por que eu sou melhor? E o outro que está na fila, será que ele não tem pressa também? Às vezes até mais urgência do que eu? Eu preciso entender isso. Se eu aprender isso, a minha vida vai ser diferente. E preste atenção, evangelho não é um culto dentro da igreja. Evangelho é a forma que eu vivo a cada dia. O que eu faço dentro da igreja precisa ser a minha expressão, precisa ser a consequência do que eu vivo a cada dia, dos meus relacionamentos, em casa, na rua, no trabalho, ou onde for. E Jesus está ensinando isso aqui, por isso que ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a essência disso. É assim que se faz, é assim que se anda. É assim, esse é o processo. Você precisa entender que somos iguais e estar disposto a servir ao outro, independente de quem seja o outro. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, ele lavou os pés de Judas, ele lavou os pés de Pedro, ele lavou os pés de Tomé. Ele falou: não você não está merecendo. Não. Eu preciso entender que as pessoas têm razões, compreendê-las e amá-las apesar de tudo. Eu preciso entender que o amor é um mandamento. Eu preciso entender que a gente tem falhas, fraquezas, eu e você. Eu preciso compreender que nem tudo vai dar certo. Mas nada, como diz o apóstolo Paulo, nem a morte e nem a vida poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ainda que as coisas não aconteçam como eu quero, ainda que eu tenha que ver Cristo morrendo na cruz, ainda que aconteça perdas, eu não posso parar de crer. Você sabe por quê? Porque a ressurreição vem. E só vai experimentar a ressurreição aquele que crê. Aquele que crê. Então, ainda que doa diante do quadro da morte, eu preciso continuar crendo. Essa é uma palavra pesada, mas é uma palavra necessária. Porque só quem crê sabe o que é o milagre da ressurreição em Cristo Jesus. E em todas essas coisas nós somos mais que vencedores, porque nem morte nem vida pode nos separar do amor de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e que possamos estar aprendendo mais uma vez com a palavra do Senhor. E mais do que isso, viver isso. Precisamos ser a igreja que vive. Celebrar é bom, ter festa é bom, ter um ministério de louvor grande é bom, ter a igreja cheia, pulando é bom, mas não é isso que é o reino de Deus. Isso agrada a nós, mas se eu não tiver vida dia a dia, nada disso que podemos fazer agrada a Deus. Só o coração compungido, quebrantado, é o que move o coração de Deus. Vamos orar nesse momento. Talvez você que está em casa ou está aqui, talvez a tua vida, teu relacionamento com Deus seja um relacionamento muito rasinho.
Talvez você vive só de cumprir rituais, cumprir práticas. E nessa noite você está entendendo que precisa fazer mais do que isso. Quem sabe você tem dificuldade de se relacionar com as pessoas, de amar pessoas e amar as pessoas difíceis. Porque amar quem é bonzinho é fácil, difícil é amar aquele que te afronta. O Senhor Jesus nessa noite está falando contigo, está tratando contigo. Então abra o teu coração e peça a Ele para mudar, te dar forças para você mudar a forma com que você age, com que você fala, te dá forças para você compreender as pessoas, te dá força para você estar disposto a servir as pessoas, a deixar o outro ser o primeiro, a não querer ser o primeiro. Vamos orar nesse momento, mas eu quero que você faça a tua oração. Abra o teu coração para Ele, porque Ele está falando contigo. Senhor, nós queremos te pedir que Tu venha nos tratar. Há coisas na nossa vida que ainda precisam ser tratadas, ser moldadas. Senhor, práticas, sentimentos, atitudes, a forma como às vezes eu trato alguém ou outras pessoas. Pai querido, tenha misericórdia e sara a minha alma e a alma dos meus irmãos que estão nesse momento clamando a Ti junto comigo, pedindo que possamos aprender a amar apesar de, e a nunca duvidar, nunca parar de crer, ainda que as circunstâncias sejam adversas, sejam contrárias. Toma a nossa vida, trata a nossa vida. Nós te pedimos isso, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus tenha misericórdia de nós. Você que está de casa, se você fez essa oração, mande uma mensagem para mim no WhatsApp. Eu sempre recebo e coloco você na minha lista de oração. Eu quero orar por você. Então, se você fez essa oração através aí do QR Code ou do link que está aí, você pode entrar direto no meu WhatsApp, manda uma mensagem para mim e fala: pastor, eu orei também e eu quero que você ore por mim, e eu vou estar orando por você. Que Deus possa continuar nos abençoando. Todos nós que estamos aqui, continuemos espalhando o amor de Deus, confiando sempre, apesar das circunstâncias, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Vamos receber a bênção, vamos encerrar o culto. Aleluia. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus o Filho, a comunhão, a consolação, o poder, a unção do Espírito Santo de Deus esteja com o povo de Deus aqui presente, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe, amados, em nome de Jesus. Graça e paz.